Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, mais uma vez gostaria de parabenizá-los aí pela participação aqui no nosso curso de treinamento resistido para o seu aluno, para o seu paciente, para o seu cliente hipertenso. Parabéns aí profissional que está se capacitando aí nessa área da fisiologia do exercício, na prescrição do treinamento resistido. E aí nesse bloco vamos comentar aí, além disso, a importância da medição da pressão arterial e os procedimentos, os aparelhos e muitas informações bacanas e úteis aí para você, estudioso da área da hipertensão, da pressão arterial, do treinamento físico e do condicionamento físico. Como eu falei no primeiro bloco, esse curso visa comentar muitas informações interessantes e importantes sobre pressão arterial. E depois você vai ver nos outros blocos bem a grande aplicabilidade aí para o nosso cliente hipertenso. Mas na verdade, já nesse bloco, eu vou relacionar uma grande utilidade, uma grande aplicabilidade de todas as informações que eu vou comentar. Então vamos lá, primeiro aspecto importante, um conteúdo agora de valor, de importância para você aqui nesse bloco que está realizando o nosso curso. O que é importante sempre é respeitar o tamanho do aparelho de pressão arterial. Se você for analisar, existe aí no mercado pelo menos 3 tamanhos diferentes de aparelhos de pressão arterial. Tudo bem? Existe o pequeno, o médio e o grande. Mais adiante eu vou comentar, vou exibir para vocês, vou descrever quais seriam esses 3 tamanhos de aparelhos de pressão arterial. Bom, o que foi descoberto praticamente há 100 anos atrás? 80, 90, 100 anos atrás. Que o tamanho do braço da pessoa, a circunferência, é de fundamental importância no momento da medição da pressão arterial. Vamos deixar claro o quê? Que para a pressão arterial não importa se é gordura ou músculo, o que importa é o diâmetro do tamanho do seu braço. O diâmetro do seu braço, a circunferência. Tudo bem? Não importa se é gordura ou massa magra, ou se é músculo. O que importa é a circunferência do seu braço. E o que os médicos, pesquisadores descobriram algumas décadas atrás? Que você deve respeitar o tamanho do braço da pessoa e ter coerência com o aparelho de pressão arterial que você vai utilizar. O princípio da proporcionalidade, olha que nome bacana. Então olha que interessante. O tamanho médio de um braço de uma pessoa adulta varia entre 25 a 35 centímetros de circunferência. Esse geralmente é um tamanho, pela literatura, padronizado como tamanho médio. Então, braço entre 25 a 35 centímetros de diâmetro, de circunferência. Ok? Esse é o aparelho médio. É o aparelho que você encontra com facilidade aí nos diversos mercados, aí, lojas, enfim, nos sites que você tem pela internet também para adquirir um aparelho de pressão arterial. Tudo bem? Existe o pequeno, que eu já vou descrever daqui a pouquinho, e o grande também. Mas qual que é a informação importante aqui desse bloco? Comentar o seguinte: se você tiver um cliente obeso ou hipertrofiado, independente, né, se ele for hipertenso ou não, ele tem o braço hipertrofiado e vai ter que usar um aparelho grande. Porque, por exemplo, esse seu aluno obeso e hipertenso tem um braço de 40 centímetros de circunferência, ok? Nesse exemplo, 40 centímetros. Só que o aparelho médio que você tem nesse exemplo vai até 35 centímetros. Ou seja, o braço dele vai ser muito grande, além do permitido, para aquele aparelho que você vai utilizar. E aí você poderia perguntar, mas Newton, e aí, como é que eu faço? Se você utilizar esse aparelho médio numa pessoa grande, o que vai acontecer? Vai dar um erro na medição da pressão arterial. É errado, é inadequado. Você não está utilizando o aparelho de pressão arterial adequado para o tamanho daquele braço. Aquele braço é muito grande para aquele equipamento. Sim, e aí o que acontece? Se você insistir em medir, que é errado, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer muita força para apertar o braço daquela pessoa. Qual é o princípio da pressão arterial? Você apertar demais o braço da pessoa e ir soltando com a válvula ali o ar. E aí você vai o quê? Uma hora o sangue vai passar por esse obstáculo. E aí você vai ouvir o primeiro som, que é a sistólica, e o último som, que é a pressão arterial diastólica. Só que como o braço dele é muito grande, o que acontece? Você tem que fazer muita força para estrangular o braço dele. E o que acontece? A pressão, na verdade, vai dar um valor maior que a real. Perceberam que se você tiver um cliente grande, obeso ou hipertrofiado, e for utilizar um aparelho, um manguito é aquela borracha que fica dentro do aparelho de pressão arterial, e o aparelho, o manguito, for pequeno, não é coerente com o braço dele. Vai dar, na verdade, um valor maior que a real. Tudo bem? Então você vai, por exemplo, medir lá 140 por 90, mas na verdade esse não é o valor verdadeiro daquela pessoa.
você deveria utilizar naquela pessoa que é grande um aparelho de pressão arterial grande também. Tudo bem? E agora o inverso. Você tem uma pessoa que tem um braço muito pequeno, muito magro, uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto magrinho. E você vai utilizar um aparelho de tamanho médio. Tudo bem? Que é de 25 a 35 centímetros de circunferência. Só que essa pessoa, esse seu aluno, seu cliente, seu paciente, tem um braço muito magrinho, muito pequenininho. O que acontece? O aparelho vai ficar grande no braço dessa pessoa. Vai dar um erro na pressão arterial. E quando você medir, facilmente você vai apertar o braço dessa pessoa. Existe uma tendência da pressão ser menor que a real. E aí você vai medir a pressão dessa pessoa e dá lá 8/5. E a pessoa fala, nossa, mas a minha pressão está muito baixa. Mas na verdade não está tão baixa assim. É que o aparelho ficou grande no braço dessa pessoa. Perceberam que você tem que respeitar o tamanho do aparelho com o tamanho do braço do seu aluno, para ter coerência aí nos valores, nas medições. Tudo bem? Um braço grande, uma pressão maior. Um braço pequeno, uma pressão menor que a real. Daqui a pouquinho eu já mostro essa tabela para vocês, para identificar exatamente o diâmetro do braço do seu aluno, do seu paciente, e ver se tem coerência com o aparelho de pressão arterial que você está utilizando com ele. Tudo bem? Essas foram as primeiras informações desse bloco. Uma outra questão também muito importante é a altura do braço no momento da medição da pressão arterial. Isso é de fundamental importância. Quando você for medir a pressão arterial do seu aluno, do seu cliente, do seu paciente, é de fundamental importância você respeitar e seguir as regrinhas da fisiologia e das diretrizes, que recomendam que sempre o braço que vai ser avaliado do seu paciente, do seu aluno, deve estar na altura do coração. Então peça sempre ele apoiar a mão no seu ombro, desde que o braço dele fique próximo da altura do coração dele. Isso é o correto. Se ele estiver pedalando, se ele estiver na esteira correndo ou caminhando, se ele estiver parado, ali em pé na sua frente, sempre o braço na altura do coração. O braço dele na altura do coração, sempre. Ele está sentado, também o braço na altura do coração. Tudo bem? Por quê? Se ele deixar o braço muito elevado, muito acima da linha do coração, o que vai acontecer? Naturalmente, na mão dele, no antebraço e no braço, vai ter menos sangue. E a pressão tende a ser menor que a real. Perceberam que o braço não pode ficar elevado? Você pega o braço dele e apoia no seu ombro, só que você está mais alto que ele. O que acontece? A pressão vai dar menor que a real. E se ele deixa o braço muito aqui para baixo, abaixo da linha do coração dele, o que acontece? O volume de sangue também é maior no braço, no antebraço e na mão dele. O que vai acontecer? Existe uma tendência da pressão arterial ser maior que a real, porque o volume de sangue no braço e no antebraço acaba sendo maiores. Então o correto é sempre ele apoiar o braço na altura do coração, para não ter esses erros. Braço para cima, menos sangue, pressão menor. Braço para baixo, mais sangue, pressão maior. Aliás, uma questão também importante, essa verificação aí dos braços. As pessoas comentam, mas Newton, eu tenho que medir sempre a pressão arterial no braço esquerdo? Algumas vezes você já pode ter até ouvido falar aí fora, você tem que medir a pressão sempre no braço esquerdo. Não, a padronização é o que é recomendado. Você deve padronizar, medir sempre no braço esquerdo, ou sempre no direito, ou sempre no braço dominante, ou sempre no braço não dominante. Você vai padronizar o braço que você escolher, direito ou esquerdo, dominante ou não dominante. Convém, também existe uma recomendação que você de tempos em tempos, a cada 2, 3, 4 meses, alterne os braços. E verifique naquele dia a pressão arterial no direito e a pressão arterial no esquerdo, de tempos em tempos. Então você verifica no mesmo dia, naquele mesmo momento, mediu na direita e na esquerda, para ver se existe uma diferença grande na pressão arterial entre os braços. Se existir, aí, se tiver persistindo essa diferença, peça para ele procurar um cardiologista, um especialista, um vascular, para estar investigando porque está existindo uma diferença grande entre os braços. Geralmente vai existir uma diferença entre os braços, mas se a diferença for muito grande, acima de 10, 14 milímetros de mercúrio, você deve pedir para ele procurar um especialista, um cardiologista, para estar investigando. Por exemplo, num braço direito deu 120/80 e no esquerdo 140/90. Opa, já está existindo uma diferença muito grande aí nos valores. Então você deve pedir para ele procurar um especialista para investigar porque essa diferença está muito grande entre os braços.
Tudo bem? Então estamos comentando nesse bloco que você deve respeitar o tamanho do aparelho de pressão arterial, coerente com o braço dele, que você deve respeitar também a altura do braço, que é de fundamental importância, você não pode dar um erro nos valores aí de medição de pressão arterial, sempre a altura do braço, né, na altura do coração, e que também você deve existir padronização dos momentos de medição da pressão arterial. Sempre defina o braço que você tem mais afinidade para todos os seus alunos, sempre o direito, ou sempre o esquerdo, ou sempre o braço dominante, ou sempre o braço não dominante. E que a cada 2, 3 meses convém você o quê? Alternar e comparar os dois braços. Compare o direito com o esquerdo e não deve existir uma diferença muito grande entre os valores do braço direito com os valores do braço esquerdo. Tudo bem? Informações importantes desse bloco. E agora finalmente eu vou identificar para vocês quais são os 3 tamanhos de aparelhos de pressão arterial que existem aí fora e coerentes aí com o diâmetro, com a circunferência do braço do seu aluno. Existe aí, tem que respeitar essa proporcionalidade. Você está respeitando? Então preste atenção aí, visualize a tabela, a imagem que eu vou mostrar para vocês, que vai exatamente mostrar os valores de pressão, do diâmetro do aparelho de pressão arterial, para não influenciar nos valores quando você for medir de pressão arterial. Então eu vou mostrar agora para vocês o aparelho de pressão arterial, o pequeno, o aparelho de pressão arterial médio e o grande. Visualize aí na imagem que eu vou descrever agora para vocês.